E aí galera, recentemente eu assisti o filme Anjo Malvado, um filme que foi lançado em 1993 e que tem o ator Elijah Wood interpretando o protagonista e o ator Macaulay Culkin interpretando o personagem secundário. Aqui nesse vídeo eu vou falar a minha opinião sincera sobre esse filme, então fiquem nesse vídeo até o final. Aqui no filme Anjo Malvado nós acompanhamos o protagonista que se chama Evan. Um garotinho que tem aproximadamente 10 anos de idade que infelizmente acabou de perder a sua mãe. Mas antes da sua mãe morrer, ela falou pra ele que sempre vai estar ao lado dele. Nessa fatídica morte, o pai do personagem acabou acompanhando o garoto e sempre estando presente na vida dele. Porém, naquele mesmo período, no dia seguinte, o pai dele precisou ir viajar para trabalho. Isso porque ele precisava fazer um acordo grandioso que envolvia o ramo empresarial, aparentemente empresarial do próprio trabalho dele, fazendo assim o personagem ser forçado, né, o pai do protagonista ser forçado a ter que deixar ele com alguém enquanto ele vai viajar. Com isso, o pai do protagonista, Evans, tem a ideia de deixar ele nos cuidados do seu próprio melhor amigo, juntamente com a esposa do melhor amigo dele. Ambos que têm filhos, né? Um garoto e uma garota. O garoto é o mais velho, que se chama Henry, e a garotinha caçula, que se chama Connie. A personagem Susan está de luto pelo seu filho, que infelizmente faleceu. O filho caçula que ela tinha, que era pequenininho e que infelizmente faleceu num acidente envolvendo um afogamento na banheira. E o Mark Evans, que é o protagonista dessa obra, acaba fazendo amizade com o personagem Henry, onde ali os dois se dão bem pra caramba. Mas depois o Mark Evans acaba descobrindo que o Henry não é um garoto tão normal assim e que algo de errado está acontecendo com ele. Isso porque, por suas próprias atitudes, no caso, atitudes do próprio personagem Henry, o Evans descobre que o Henry tem umas características que se associam a um psicopata. Algo que se demonstra ser realidade quando o personagem Henry pergunta para o Evans como que estava o corpo da mãe do Evans quando ele viu ela morrer. Se estava pálido, qual era o tom de pele, como que estava a situação. Uma pergunta estranha quando você tem em vista que foi uma criança de 10, 11 anos que perguntou aquilo. Nenhuma criança em sã consciência, nenhuma criança normal, vamos dizer assim, iria fazer esse tipo de pergunta para outra pessoa, sabe? Ia ter esse tipo de curiosidade. E o mais bizarro e sinistro é que o Henry faz essas perguntas e fala naturalmente, de uma maneira completamente normal, de boa, como se não fosse uma pergunta pesada, complicada para se fazer a uma pessoa, ainda mais uma pessoa que acabou de perder a mãe, cara. Tinha feito somente um dia que o garoto havia perdido a sua mãe, né? Outra coisa que o Henry fala com uma tranquilidade era sobre como estava o corpo do irmão dele pequeno, o irmãozinho dele que infelizmente morreu, né, afogado na banheira. Ele fala as características, ele diz, o corpo do meu irmão estava completamente roxo, a cor do corpo dele estava roxa. E tipo, sempre quando ele fala isso, ele fala de uma maneira tranquila, como se ele estivesse falando que ia jogar futebol, assim, sabe? Ele age de uma forma natural. Sendo que não, cara, ele tá falando uma parada completamente pesada, uma coisa que, tipo assim, cara, é de outro nível. As coisas pioram quando o personagem Henry mostra um tipo de arma que ele fez ali, né? Arma essa que é uns atiradores de prego, atirador esse que ele usa para poder matar um cachorro, infelizmente, e por consequência disso, né, o Mark Evans, o personagem principal dessa obra, tem que, juntamente com ele, né, juntamente com Henry, levar o corpo desse cachorro e enterrar ele em algum lugar. Na verdade, o Mark Evans ajuda o Henry a jogar esse cachorro dentro de um bueiro ali, né. Mas a situação fica mais complicada e delicada quando Evan se aproxima um pouco mais da mãe do Henry, né, da Susan, fazendo assim ter um momento em que ele acorda no meio do nada e sente saudades da própria mãe dele. E a Susan, sendo uma boa pessoa como ela é, decide dar um abraço e tentar acalmar ele naquele momento, fazendo assim o personagem Henry ver toda aquela situação escondido ali sem a Susan e também o próprio Evans perceber, e dali o Henry ter um tipo de plano para poder fazer com que o personagem Evans não se aproxime mais da mãe dele, né, tendo um ciúme completamente doentio de sua própria mãe. E por consequência disso tudo, o personagem Henry decide fazer com que o personagem Evans seja um maluco, seja tratado como se fosse um garoto maluco. Isso porque tem um momento em que o próprio Evans acaba dizendo pra mãe do Henry e também pro pai do Henry tudo o que aconteceu e tudo que o Henry fez. Só que o Henry fala que não fez aquilo ali e desmente tudo que o Evans falou, tratando o garoto como se ele fosse um maluco, como se ele tivesse errado e tivesse assim por conta do luto que ele está, por conta da morte da mãe dele.
Nós vemos aqui nesse filme também que o Henry é um moleque tão, mas tão psicopata que ele é capaz de tentar matar a sua própria irmã, e no momento que ele tá quase para poder ser descoberto, ele tenta fazer com que as pessoas pensem que ele é o garoto inocente da situação e que ele é um garoto frágil, sendo que, cara, a gente sabe muito bem que ele não é, que ele é um moleque maluco, um completo psicopata, cara. Agora eu vou trazer algumas opiniões sinceras sobre esse filme aqui, mas vão ser opiniões que vão ter bastante spoilers. Então, se você é uma pessoa que teve curiosidade de assistir esse vídeo, cara, se você continuar nesse vídeo, continue por sua própria conta em risco, porque aqui vai ter bastante spoiler. Então, é isso. No momento que eu tava assistindo esse filme aqui, em um determinado momento, principalmente no momento em que o Henry falou sobre a morte do irmão dele, eu estava pensando que possivelmente o Henry seria a pessoa que foi o causador da morte do seu próprio irmão e que foi o responsável em ter afogado o seu próprio irmão na banheira. Teoria essa que se demostrou ser certa, porque tem um momento em que a personagem Susan começa a desconfiar do seu próprio filho. Isso porque ela estava procurando há muito tempo atrás um patinho. Patinho esse que ela encontra num quartinho de guardar coisas velhas, que é um quarto que o personagem Henry sempre frequentava, sempre estava lá. E se ele sempre frequentava, era sinal de que ele sabia que aquele patinho estava ali, né? E por ele saber que a mãe dele estava procurando aquilo dali, nos faz pensar o porquê dele ter escondido aquilo por muito tempo. E isso aí acaba sendo mais uma ponta solta para Susan desconfiar do seu filho e acreditar no Evans na questão dele ser um psicopata, né? No caso do próprio Henry ser o psicopata. Mas ela acaba não precisando se esforçar muito mais para saber disso, descobrir isso, até porque o Henry, em um momento, confessa que ele matou o próprio irmão. Ele vira para ela e fala, e se eu tiver matado ele? Fazendo assim, né, ter um momento em que ele acaba convencendo a sua própria mãe de ir até uma localidade específica para poder ali, ele jogar ela do precipício. E é isso que o Henry faz, ele joga sua própria mãe do precipício, mas a Susan não consegue ser salva, isso porque ela não cai no riacho, ela acaba ficando presa em uma localidade, e assim que o Henry está prestes a atacar uma pedra para poder finalizar ela e matar ela, o Evans chega e tem uma luta corpo a corpo com o Henry, fazendo os dois ficarem presos na ponta ali do precipício. E agora que a personagem Susan conseguiu subir e voltar até o topo do precipício, ela tem que escolher entre o Henry e o Evans. E se ela vai salvar o Evans ou se ela vai salvar o Henry, né? Soltando um ou outro. E por mais difícil que acabe sendo, a personagem escolhe salvar o Evans, deixando Henry cair no riacho e morrer. Anjo Malvado é um filme que eu já tinha muita curiosidade de assistir e ao assistir eu gostei bastante. E eu achei que Anjo Malvado é um ótimo filme de terror e drama, cara. Vale muito a pena assistir, a história é muito boa e é um filme que, cara, sinceramente, assistam, porque vai valer a pena. Comentem aqui suas opiniões, tá? Tipo, ah, não gostei ou, cara, esse filme realmente é muito bom, porque, cara, ele é. Vai lá, assistam o filme porque eu recomendo pra caramba. É muito interessante e surpreendente ver o ator Macaulay Culkin, né, ali em 1993 interpretando um psicopata, até porque nós estávamos acostumados anteriormente a ver ele interpretando mocinhos, né, garotos normais, de boa, tipo o próprio protagonista de Esqueceram de Mim. Então aqui, ver esse moleque ali interpretando um garotinho completamente escroto, babaca e maluco das ideias, foi bom. Eu gostei bastante da atuação dele, eu gostei bastante, ele tá muito bem ali no papel, juntamente com o ator Elijah Wood, que interpreta o protagonista, e que vocês devem conhecer esse ator dos filmes lá de Senhor dos Anéis. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like e também de se inscrever no canal, porque ao fazer isso, vocês vão estar me ajudando bastante. Não se esqueçam também de assistir esses vídeos anteriores que vão estar passando aqui na tela. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!